Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. Espero que vocês todos estejam muito bem. E para hoje nós vamos começar uma série de revisões para podermos lembrar alguns tópicos que já foram ensinados aqui no canal. Hoje especificamente nós vamos trabalhar com as figuras de linguagem, as interpretações estilísticas que acontecem dentro dos textos para que você consiga se lembrar bem de como nós usamos essas propostas da língua portuguesa. E, por favor, pegue seu papel, sua caneta, vamos comigo fazer exercícios para treinarmos um pouquinho mais sobre esse assunto. E por favor também inscreva-se aqui no canal, deixe aí o seu like, ative o sininho para receber as notificações quando lançarmos as novas aulas. E vamos partir para as séries de revisão agora no final do ano para lembrarmos vários tópicos e você aprender cada vez mais língua portuguesa e ficar mestre, perito no assunto. Um grande abraço e vamos para a nossa aula de hoje. Vamos começar a nossa aula de hoje e vamos falar mais um pouquinho sobre interpretação de texto com um foco em cima das figuras de linguagem. E temos na primeira versão uma questão da Universidade de Campinas que trouxe um trechinho do sermão proferido na igreja de Santo Antônio dos Portugueses em Roma pelo Padre Vieira, não é? E o Padre Vieira, de acordo com a questão, ele recorre a uma metáfora para chamar a atenção dos fiéis sobre a morte. E ele diz o seguinte: o vento da vida, por mais que cresça, nunca pode chegar a ser bonança. O vento da fortuna pode chegar a ser tempestade, e tão grande tempestade que se afogue nela o mesmo vento da vida. Nós sabemos que o Padre Vieira, ele é da época barroca. E aqui ele mostra o seu ponto de vista típico do barroco, a respeito da inconstância e nulidade da existência. E ele utiliza a metáfora do vento. E essa figura de linguagem, ela serve para simbolizar a vida, pessoal, porque o vento, que seria o sopro do Criador, que fez com que o pó, não é? O barro se tornasse homem, que seria a alegoria da Bíblia, não é? E, além disso, essa imagem funciona muito bem e principalmente como representação dos problemas das intempéries, das condições climáticas extremas, como o vento forte, temporal, que são metáforas recorrentes de catástrofes, não é? Desgraças da vida. Por isso, ele, o Padre Vieira, esse orador sacro, ele se aproxima da fortuna, trazendo para nós aqui o destino dos fiéis, associado ao mau tempo que atinge os navegadores e as intempéries marítimas. Agora, cabe a você entender bem a proposta para me dar uma resposta. Assinale a alternativa que expressa essa mensagem veiculada pela imagem do vento. Aqui você vai ler com calma. No momento, pare o vídeo e depois vamos conferir a resposta, ok? É fácil, faça isso agora. E veja a resposta comigo. E a resposta é a fortuna dos fiéis é comparável à força das intempéries marítimas. Ficou fácil, não ficou? Você entendeu bem como funciona? Metáfora são comparações ideológicas e ele usa o vento como se fosse aquele sopro da vida da criação para poder te passar a mensagem dele sobre as intempéries da vida. Muito legal, não é? A questão do Padre Vieira da Unicamp. E vamos ver uma outra também da Unicamp, só que agora bem moderna, com Gilberto Gil. A Unicamp trouxe alguns versos de Gilberto Gil e aqui ela quer que você leia uma proposta paradoxal. Mas para dar uma ajuda para você, o paradoxo é um pensamento, uma proposição ou um argumento que ele contraria os princípios básicos e regras gerais que costumam orientar o pensamento humano ou desafia
a opinião concebida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria. Isso de acordo com o dicionário Oxford Languages. Mas o paradoxo, nós sabemos que é um contraste entre duas ideias, mas elas se associam bem para criar um argumento até lógico, não lógico. Eu já fiz um paradoxo para vocês. E aqui o Gil, ele lança nos versos que nós tiramos aqui, o texto original, deixamos só o teste para você poder ver, onde ele usa essa proposta paradoxal, onde ele usa esse encontro de palavras, digamos, opostas, para criar essa ideia de uma concepção argumentativa um pouco não meio lógica. Vamos ver? Seria em qual letra? Agora é sua vez. De novo, faça o que eu te falei. Dê uma lida com calma nas 4 alternativas e vamos ver a resposta. E a resposta na sequência vai ser isso. Por exemplo, pessoal, o que seria o paradoxo aqui? Toda saudade é presença da ausência de alguém. Você viu? Como assim? Presença e ausência. Como que uma saudade pode ser uma presença ausente? É isso. A saudade é uma presença ausente. É como se definíssemos a morte também, que é uma presença sempre ali evidente, sempre viva, sempre ausente. Tudo bem? Percebeu? É isso, muito bom. Acertou? Viu como é inteligente nós podemos pensar como funcionam bem essas figuras? Aqui uma outra prova, agora a prova da USP, aqui para o estado de São Paulo, aplicado na FUVEST, não é? Ela aborda uma temática que é um textinho, uma poesia. A poesia chama-se Amora, ok? E nesta proposta aqui da FUVEST, o que é correto você afirmar? Preste atenção entre o som amor, amor, porque no meio do texto, quando você for lê-lo, porque você vai precisar fazer essa leitura em silêncio, para não te cansar muito, eu preferi não ler o texto, mas eu vou te dar algumas dicas. Quando você tem aqui amora, amor, amargo, amar, que no meio do texto você vai encontrar, veja, amora aqui em cima, amargo já aqui na segunda parte, amor no meio do texto. Isso aí você tem que se lembrar. Como é que você usa mesmo essa figura de linguagem que mexe com a repetição? Como é que é o nome da figura que repete o fonema vocálico a? Você se lembra? Ela é a assonância. Isso. E também você vai perceber que o finalzinho da palavra amor, amar, amora, nós temos uma ideia de paronomásia. O que seria essa paronomásia? A paronomásia é aquele som muito parecido, não é? Mas a palavra não tem nada a ver, o sentido uma com a outra. E também, se você for lembrar aqui, existe uma outra figura que trabalha o som M e o som R, amor. Veja, amar, amora. Essa relação de som entre essas consoantes também é uma figura que se chama, você se lembra? Aliteração. E essas palavras todas encontram-se aqui no texto para você ler e perceber tudo isso. E esses sons muito parecidos criam essa beleza do poema, não é? Só que agora cabe a você perceber que esse jogo sonoro cria uma tensão semântica e cria uma ideia entre o que é amor, a palavra doce, e a palavra amar, não é? Uma palavra menos doce, aí, segundo as acepções utilizadas, porque amora não é doce, não é, pessoal? Amora é amarguinho, azedo, não é? Mas e as ideias utilizadas pelo poeta? Você percebeu? Agora faça um favor, dê uma parada geral aqui, aquele pause, e você leia. Porque nós vamos conferir uma respostinha. Vamos lá, vamos conferir? E a resposta é fácil, não é, pessoal? Veja aqui. Isso mesmo, aqui nós temos reiterações sonoras, exatamente, que resultam em uma tensão inusitada entre os termos amor, amar. Foi o que eu te disse. Você lembra? A literação, a assonância, a paronomásia, palavras muito parecidas. E é um jogo que ele usa dentro do texto para trazer para nós a ideia do que é o amor, que o amor é uma relação conturbada, não é verdade? Não é nada docinho como a amora, que é uma amora mais azedinha, não é?
E é isso daí. Aprendeu? Vamos ver mais uma? Também da FUVEST, só que agora é uma poesia de Gonçalo aqui Tavares. E ele disse o seguinte: uma planta é perturbada na sua cesta pelo exército que pisa, mas mais frágil fica a bota. Veja que interessante. Aqui você precisa aprofundar e pensar, porque aqui nós temos uma sociedade, no caso, uma sociedade civil, digamos assim, né? E ela aqui ela está metaforizada pela figura da planta, porque seria, olha lá, uma planta perturbada na sua cesta. Quer dizer, ali essa cesta seria o quê? Aquele momento de calmaria, de tranquilidade. E a ideia de planta aqui representa a sociedade, não é? Que você percebeu que aqui ela está sendo despertada pela pisada de uma bota. Só que aí essa bota, nós temos que lembrar, é uma conotação, está em linguagem conotativa. E quando aparece o pisar da bota, o que ele quis te dizer? Que existe uma opressão gradativa, fragilizando a sociedade, que no caso, por exemplo, se você pisa a planta, seria isso, a opressão sobre a sociedade. Existe um colocar de peso, de sofrimento na ideia conotativa do autor, quando ele usa essa ideia metafórica da planta e da bota. E ele traz o seguinte: considerando que se trata de um texto literário, que o texto literário ele é cheio dessas interpretações subjetivas. E o que você é capaz de captar com a ideia abordada pelo poema que a FUVEST te trouxe? Faça uma leitura agora das questões, porque você consegue olhar para mim na tela e já vai me responder isso. E a resposta nós vamos ver na sequência. Depois que você leu tudo, a resposta vai ser: isso. É uma defesa da resistência civil. Óbvio, quanto mais bate, mais a pessoa precisa resistir e mudar esse sofrimento todo, não é? A bota que amassa, um dia vai para o lixo e a planta sobrevive. É isso mesmo. Muito legal. Bem inteligente a questão da FUVEST, hein, pessoal? Vamos ver uma outra? Veja comigo aqui agora. O soneto 7 do Cláudio Manuel da Costa. Já um pouco mais de literatura para você aqui no momento, não é? Porque é a Unesp e ela disse o seguinte, que o eu lírico, no caso o poeta, recorre ao recurso expressivo conhecido como hipérbole. Lembre-se de que a hipérbole é aquele exagero com uma finalidade enfática para trazer para a pessoa a proposta, não é, de aumentar a ideia. E agora, leia com carinho, bem devagar, o texto para que nós possamos resolver a resposta. Vamos lá? E você, depois de ter lido tudo, que eu sei que você parou o vídeo com carinho para poder olhar, e a resposta vai ser a letra exatamente. Que faziam perpétua a primavera. Como assim? A palavra perpétua, uma primavera, 3, 4 meses, não é, pessoal? Mas perpétua seria o quê? Para sempre. É o exagero está aqui. Ao afirmar que a primavera é perpétua e ela não é eterna, esse autor utiliza a figura de linguagem chamada hipérbole para fazer essa relação enfática conosco. Veja que bonito, não foi? Que faziam perpétua a primavera. Porque é um clima tão bonito a primavera, e o Cláudio Manuel da Costa, por ser aqui com a ideia bucólica, não é? A turma aí do bucolismo que usava a natureza, a beleza, aquela proposta gostosa, não é? De se comunicar com o seu público usando o bucolismo. Muito bem, vamos continuar? Aqui você tem a Unifesp agora. Preste bastante atenção. A prova de medicina aqui do estado de São Paulo, não é? E você viu o seguinte: na situação, mediante cruzamentos sucessivos, obteve um tipo de cupim que só queria comer Van Gogh.
Isso estava no texto, nós tiramos o texto, que é uma crônica, e essa crônica falava sobre o desenvolvimento desses tipos de inseto. Só que aqui o que te interessa? É o seguinte, por isso que nós não colocamos nem o texto para você ler. Ele está te jogando que existe aqui uma figura de linguagem. E eu gostaria que você prestasse muita atenção quando ele fala sobre o cupim que come Van Gogh. Van Gogh se refere ao quadro pintado, ok? Se você já começar a pensar que figura de linguagem representava o autor pela obra, você se lembra disso? Há uma figura aqui proposta para você e você vai acertar isso na hora. E agora faça a leitura das questões, pare o vídeo e me dê uma resposta. Porque se eu falar um pouco mais, eu já te respondo, não é? E aqui vai ser isso, a metonímia. Comer Van Gogh configura uma metonímia, em que se emprega o nome do autor pela obra. É isso mesmo, a metonímia, ok? Lembrou-se? Você usa os substantivos representando aqui no caso Van Gogh, que é o pintor, mas você está falando da pintura dele, da tela de Van Gogh. Ok? Aprendeu? Lembrou-se? Muito bom, não é? Vamos mais uma? A Unicamp agora, de novo, no ano 2021, com Antônio Vieira novamente. Que legal, a era barroca brasileira. E aqui é o sermão da quarta-feira de cinza, no ano de 1673. O que você vai perceber? Na leitura do texto, vamos dar uma lida aqui, ó. Nesta passagem de um sermão proferido no ano 1673, Antônio Vieira retomou os argumentos da pregação que fizera no ano anterior. E ele acrescentou novas características à morte. Só que aqui há mais uma informação. Para comover os ouvintes, ele recorreu ao uso de anáforas. E a anáfora, pessoal, vamos lembrar, é um recurso especial de organização de orações, não é? Que por meio da repetição de termos, lembra? O anafórico é aquilo que retoma, que repete, ele destaca a ideia. E nessa parte aqui no texto apresentado por Padre Vieira, no caso Vieirinha, não é? Nosso querido Vieirinha, essa figura de linguagem serviu para destacar realmente o pensamento cristão de que as diferentes fases da vida que ele apresenta, as idades, os anos, os meses, as horas, é tudo duvidoso e incerto. Eu gosto muito das falas do Padre Vieira. Vale muito, pessoal. Leia, leia, aprenda português com ele. É uma maravilha, não é? E ele passa essas ideias duvidosas e incertas com essa ideia. Então, no nosso passar pelo mundo nunca está seguro, de acordo com o padre, por mais florescente, belo, robusto, digamos, sadio que ele seja. E esses problemas, esses expedientes, essas situações que acontecem, elas servem para reforçar a tese que ele mostra aqui aos 3 sermões da quarta-feira de cinza, representada na metáfora do homem, o homem sempre sendo pó. Quer dizer, é o sopro divino que Deus criou o homem do pó. Símbolo do quê? Irrelevância da vida terrena, da ideia dele, desengano, que é tema recorrente do barroco. Quer dizer, a vida é um sopro, a vida é um lapso de segundo, de acordo com ele, e ela é totalmente irrelevante, essa existência terrena, se não formos aí cidadãos do bem, cidadãos de Deus, etc., na ideia do padre, não é? Agora você vai ler aí o texto de novo. Veja que interessante como ele monta. Repartimos a vida em idades, em anos, em meses, em dias, em horas. Mas todas estas partes são tão duvidosas e tão incertas que não há idade tão florente, nem saúde tão robusta, nem vida tão bem regrada que tenham só um momento seguro. Beleza, não foi? Agora com você. Eu vou te deixar aqui. Você leia, por favor, e me responda qual é a alternativa que corresponde a esse efeito produzido pelas repetições, essas ideias anafóricas que o padre usou. Depois de ter lido tudo, você vai me dizer que a resposta é: a repetição busca sensibilizar nós, todos fiéis, para o desengano
Isso aí, da passagem do tempo. Bonito, não é? Vamos continuar para ir chegando ao final aqui da nossa revisão, uma belíssima revisão, com textos magníficos aqui, mais um outro perfeito, Camões, representante aqui da língua portuguesa, belíssimo poema. E você vai ter que ler esse poema, porque ele se chama Aquela Triste Lê da Madrugada. Veja só que maravilha. Primeiro de tudo, você tem que parar esse vídeo aqui, porque senão você não vai conseguir fazer a leitura, ok? Por questões de tempo, a gente sempre faz isso com você. É uma lida, e agora você venha comigo. A imagem das lágrimas a formarem um largo rio. Veja só como ele usou aqui, hein? As lágrimas estão formando um largo rio. Olha o exagero, hein? Já estou te dando uma dica. Ele produz um efeito expressivo que se classifica como: agora leia Aquela Triste Lê da Madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade. Esse poema é magnífico. E você vai ver a resposta comigo na sequência. E depois de ter lido tudo, você sabe que a resposta é a hipérbole. Isso mesmo, parabéns, você acertou. E vamos continuar. Esta questão é da Unicamp também. Não foi colocado aqui, mas é da Unicamp. Aqui aparece umas frases em grafite escritas: menos presos políticos, mais políticos presos, mais respeito. E essas frases do grafite, elas estabelecem o quê? Uma relação de contraste, não foi, pessoal? Uma vez que elas não apresentam causalidade, contradição ou nem complementação. Aqui nós temos uma relação de contraste. Apesar de termos contrastantes como esses que apareceram aí, não é? Eles não se opõem, mas eles criam uma crítica. Você percebeu? E uma crítica muito ácida. A falta de liberdade política dos cidadãos aqui e a impunidade entre os políticos. Caso muito complicado aqui no Brasil. Ali na época, nós tínhamos a proposta da CPI da Petrobras, ainda no ano 2017. Faz parte já da história do Brasil isso aqui, não é, pessoal? A operação que foi feita para poder terminarmos não, pelo menos vermos a corrupção. Mas enfim, vamos ao que interessa. No contexto deste grafite, as frases menos presos políticos e mais políticos presos, o que elas expressam? Agora é sua vez. Faça novamente a pausa e leia com carinho as 4 opções que a Unicamp te propôs. E depois de ter lido tudo, você agora vai me dizer isso mesmo. É uma relação de contraste, pois elas reivindicam o aumento de um tipo de presos e a redução do outro. Eram críticas que foram feitas, não é? E aqui está a questão da universidade para você pensar. Tudo bem? E para irmos embora, terminarmos o nosso dia com chave de ouro, você se lembra de Fernando Pessoa? Apareceu na prova da FUVEST do ano 2019 o chamado Sonetilho do Falso Fernando Pessoa. Nós, por questões também de tempo e também da característica da questão, tiramos aqui o poema. Mas se você precisar, por favor, busque e leia com calma. Por quê? O que você precisa saber aqui é o seguinte. O dicionário Hallwise, ele traz a definição de oxímoro, que é uma figura em que se combinam palavras de sentidos opostos, não é? Para excluírem-se mutuamente. Mas, dependendo aqui, não é? No contexto, elas reforçam a expressão. É o tal do paradoxo. É isso mesmo. Você deve estar pensando, mas o oxímoro, sim, é um paradoxo, ok? Nós já tínhamos falado isso em uma questão anterior aqui. Agora, no poema que é apresentado aqui, o Sonetilho do Falso, Fernando Pessoa, o oxímoro ocorre em que verso, hein? Onde está essa figura? Você vai ver isso na hora, não precisa pensar muito. Por isso é que nós não colocamos. É uma pena não termos tanto tempo aqui, digamos, para ler o poema, mas dá para perceber, porque como nós estamos olhando uma construção gramatical, digamos assim, uma figura de construção, e aqui você vai olhar onde apareceu essa explicação do paradoxo, palavras opostas, mas elas se unem para trazer, não é? Elas se excluem uma a outra, mas possuem uma ideia. Veja que resposta bonita. E você agora para o vídeo de novo. E qual seria a letra que você vai optar por marcar para mim? Vamos lá?
Aqui, isso mesmo. Onde morri, existo. Como é que você morre e existe? Esses versos são excludentes. Eles possuem essa proposta de conotação poética para te mostrar que a existência é total, mesmo após a morte, quer dizer, a eternidade da existência do poeta. Muito bonito, não foi? E hoje nós ficamos por aqui. Espero poder ter te ajudado um pouco. E no próximo encontro, nós vamos conversar um pouco mais sobre figuras de linguagem para passar para você todas as nossas opções e também aprendemos português. Até mais, pessoal!